dia a todos. Nosso grupo irá retratar sobre a arbitragem como um dos meios alternativos de resolução de conflitos. Nosso grupo composto por mim, o Guilherme, a Brenda Bianca e o Pedro Lucas. Aqui está disposto os pontos que nós iremos discorrer e nós fizemos um breve resumo. Este trabalho tem o intuito de abordar de forma geral a arbitragem como um dos meios alternativos de resolução de conflitos, assim expondo os princípios e a aplicabilidade da arbitragem. De forma complementar e enriquecedora, será disposto uma entrevista com uma especialista da área e os resultados obtidos através de uma pesquisa feita pelo Google Forms. Nossa metodologia foi através do método dedutivo, que fez uma abordagem de raciocínio que parte de premissas gerais para chegar a conclusões específicas. Na realização das pesquisas foi utilizado bibliografias e no que diz respeito à entrevista e à utilização do Google Forms foi utilizado o método misto. Para falarmos de arbitragem, é necessário inicialmente que nós façamos a definição. Então, a arbitragem é um método privado de resolução de conflitos sem a participação do Poder Judiciário tradicional, sendo então um mecanismo voluntário, ou seja, ninguém pode ser obrigado a participar, a se colocar à disposição, submeter à arbitragem. A arbitragem também é indicada para contratos de maior valor e pode ser utilizada em matéria de comércio e de investimento entre países. Na última sexta-feira, que nós estivemos aqui com o Dr. Leonardo, juiz de direito, ele falou também da possibilidade de uso da arbitragem nas questões marítimas. A arbitragem é caracterizada por ser um método alternativo de solução de conflitos, ser um processo mais sigiloso, ter trâmites mais simplificados e informais do que o processo judicial tradicional, ter custos envolvidos de acordo com o conflito e de acordo com a Câmara escolhida e ter a possibilidade de que as partes acordem a possibilidade de recurso. Para escolher esse procedimento é necessário que as partes envolvidas sejam maiores de idade e capazes, e elas precisam indicar um ou mais árbitros imparciais e experientes na área da disputa para analisar o caso. No que tange à legislação, a arbitragem está prevista na Lei nº 9.307, de setembro de 1996. Essa lei levou um processo de 5 anos para que ela fosse realmente promulgada, e no ano de 2015 ela sofreu uma reforma a partir da Lei 13.129. Nós iremos passar por 4 pontos dessa legislação. Inicialmente, as possibilidades. No primeiro artigo da lei, é delimitado que esse método é disposto para a resolução de litígios sobre direitos patrimoniais, estando disposto também que as partes devem ser capazes e deve haver autonomia de vontades. Já no segundo artigo da lei, está previsto a arbitragem por equidade, onde é vista a aplicabilidade da solução mais razoável para o conflito, ou também a arbitragem de direito, onde as partes podem convencionar as normas usadas a partir de costumes, princípios gerais, analogias e usos. Indo para o segundo ponto, que é a convenção de arbitragem, no terceiro artigo da legislação, prevê a ocorrência da arbitragem a partir da convenção, podendo ocorrer a partir da cláusula compromissória, já anteposta de forma prévia no contrato, e não havendo essa cláusula, é possível acontecer a partir de compromisso arbitral. O artigo 7º da lei também diz que, a partir do momento que houver cláusula compromissória e uma das partes resistir a participar da arbitragem, a parte interessada poderá requerer a citação da parte contrária por força de decisão judicial. Agora, no que tange aos árbitros, eles assumem um papel de juiz, decidindo e proferindo sentença dentro dos parâmetros estabelecidos pelas partes, e as partes podem recorrer a 2 métodos de arbitragem, sendo uma arbitragem institucional, que é feita a partir de uma empresa especializada, que é o caso da empresa Acordare, uma empresa que nós fizemos a visita e iremos apresentar a vocês,
ou poderá ser realizada a partir da arbitragem avulsa. A arbitragem avulsa, os árbitros serão escolhidos pelas partes a partir de sua confiança. Em ambas as situações, os árbitros devem constar em número ímpar. O último ponto é a sentença arbitral. A sentença arbitral produz os mesmos efeitos que uma sentença judicial tradicional. Como é disposto no artigo 31 da lei, é um ato que extingue a ação com ou sem resolução de mérito. Estipula-se também no artigo 23 da lei que o árbitro, o juiz da sentença arbitral, ele possui aí um prazo de 6 meses para proferir sentença, porém, é a partir do momento que há a autonomia de vontades, as partes podem convencionar um prazo maior ou menor do que 6 meses para que essa sentença seja proferida. E também o árbitro pode ser responsabilizado civilmente caso cause algum dano às partes. Bom dia, eu vou estar falando agora sobre alguns princípios da arbitragem, né? A arbitragem, ela segue alguns princípios que é próprio do sistema arbitral, mas segue princípios constitucionais e processuais também, né? Para manter o sistema não tão rígido, mas seguindo as normas, né? Os princípios constitucionais, eles também são utilizados na arbitragem, assim como os processos judiciais comuns, né? E aqui trouxe alguns dos princípios, o que é o princípio do contraditório da ampla defesa, que também é um princípio constitucional e um princípio processual, né, que garante às partes apresentarem todas as alegações, garante às partes a defesa. Isso garante no processo que todas as partes tenham os mesmos meios, né, para se defender, para apresentar as provas e para não ficar desigual entre as partes. E o princípio da autonomia arbitral é um princípio próprio da arbitragem, onde garante autonomia tanto para o árbitro, tanto para as partes. Onde as partes escolhem, né, como que o processo vai encaminhar, tem essa flexibilidade, onde elas mesmas escolhem os árbitros e tem essa flexibilidade, onde elas podem escolher as regras que vão ser seguidas durante o procedimento arbitral. E o árbitro, ele possui força, e ele é como se fosse o juiz de direito, né? E ele possui a mesma autoridade que o juiz teria no processo, mas na arbitragem é um pouco menos rígido o processo. E no princípio da flexibilidade e da celeridade garante justamente a flexibilidade da arbitragem, porque é um processo menos rígido, diferente do processo judicial, onde as partes podem escolher como vai ser o processo, e o princípio da celeridade, que é um princípio onde garante a arbitragem uma agilidade e uma rapidez no processo, diferente dos meios judiciais, que tende a ser um pouco vagaroso, um pouco demoroso. E o princípio da imparcialidade do árbitro, o árbitro deve ser imparcial, ele não deve ter alguma preferência pelas partes, ele precisa ouvir ambas as partes e decidir de acordo com aquilo que está exposto. Ele não pode ter outras concepções em relação às partes. Inclusive, o artigo 14 da lei da arbitragem, o árbitro deve apresentar se tiver qualquer conexão com as partes, porque ele não pode ter. Isso é proibido na arbitragem, né? Já que ele tem que ser uma pessoa neutra e imparcial no processo. E o princípio do livre convencimento do árbitro aborda que o árbitro ele pode solicitar provas, porque assim como o juiz, ele precisa ter meios para entender o processo e para chegar a uma solução. Então ele tem essa autoridade, assim como o juiz tem, de solicitar provas, solicitar que as partes abordem sobre o problema, né, para ele entender e chegar a uma solução e fazer a arbitragem da forma correta. E esse princípio competens, princípio da competência, é um princípio que veio do direito alemão, onde por meio das partes ou o próprio árbitro pode solicitar fazer como se fosse uma análise do procedimento arbitral, avaliar o processo, avaliar como que está o andamento do processo. Ele pode fazer essa própria avaliação ou as partes podem solicitar essa própria avaliação do processo, da competência do processo arbitral, né, arbitral. As partes na arbitragem. Na arbitragem a gente tem as partes, né, que são o autor e o réu, que são as pessoas que escolhem os árbitros, e a gente tem o árbitro, que é uma terceira pessoa imparcial e neutra, que ela atua como juiz de fato de direito, né? A sua decisão tem força, possui a mesma força que se fosse um juiz que estivesse dando essa decisão, né? Ela não, só por ser um procedimento alternativo, um procedimento menos rígido, não quer dizer que a decisão do árbitro
não equivale a uma decisão judicial. E no artigo 13 diz que o árbitro pode ser qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. As partes devem estar em comum acordo em relação ao árbitro. E a capacidade para ser árbitro, na lei da arbitragem, diz que você não precisa ter nenhuma formação. O indivíduo ele tem que estar em pleno gozo da sua capacidade civil, né? Ele deve ser maior de 18 anos e ter a confiança das partes. E não é necessário que possua nenhuma formação prévia. Porém, se, no caso, quando a gente fez a entrevista com a árbitra, ela é advogada, então, assim, você ter uma formação na área jurídica ajuda, facilita, né? Porque, querendo ou não, é um processo, tem mecanismos, leis que acabam precisando de uma pessoa que tenha uma experiência na área para facilitar toda essa comunicação entre as partes, né? E para ajudar. E a nomeação dos árbitros é feita pelas partes, né? E, geralmente, como a Maria disse, é um número ímpar. E caso, para não dar empate, caso for par, eles devem escolher outra. Ou então, o sistema arbitral mesmo pode escolher, né? No caso, lá na Cordari, que é um lugar próprio para arbitragem, mediação e conciliação, caso eles não entrem em consenso para escolher outro árbitro, eles mesmos oferecem um outro árbitro, né? Para ficar um número ímpar e não deixar par. E a escolha dos árbitros é feita pelas partes, né, em convenção. E as regras, as partes escolhem. Por isso que o árbitro deve ser escolhido em comum acordo. Porque elas precisam estar em acordo em relação ao árbitro para escolher as regras e delimitar qual vai ser o procedimento, né? Porque se já tiver um desacordo em relação ao árbitro, o processo já vai estar andando da forma errada, né? O árbitro ele deve ser uma pessoa diligente, ele deve agir de forma séria, de forma profissional, porque às vezes, entendendo que é um processo que não ocorre pelos meios judiciais, o meio mais sério, mas não deixa de tirar a seriedade do processo arbitral. É um procedimento que vai ter um resultado que vai beneficiar uma parte e às vezes não beneficiar a outra. Então ele deve agir com diligência, ele deve agir com competência, porque é um processo onde alguém precisa sair com um resultado. Ele deve ter competência para agir dessa forma. Mesmo que as partes escolham uma pessoa que não tenha formação na área jurídica, mas assim, essa pessoa deve buscar os meios para fazer o processo arbitral de forma competente. Não de forma desleixada ou sem interesse algum. E ele deve ser imparcial, assim como eu falei que mencionou no artigo 14, né, que ele precisa ser imparcial e não deve possuir preferência por nenhuma das partes, porque não deve, é a imparcialidade que deve prevalecer, e deve agir com discrição. Não é um processo onde ele possa agir de forma contrária à discrição, né? Agora eu vou falar um pouco sobre como funcionam as câmaras arbitrais. Inicialmente, a arbitragem ela pode ser proposta mediante uma cláusula arbitral, né? Quando isso ocorre, né, essa cláusula dentro do contrato, as partes assumem o compromisso de recorrer à arbitragem caso seja necessário, né? Entretanto, se não foi feita uma cláusula arbitral, ainda assim é possível recorrer à arbitragem, né? Para isso, basta que o requerente compareça a alguma instituição especializada, né, na arbitragem do assunto, leve consigo toda a documentação necessária para poder comprovar a problemática e o litígio, né? Aí, dessa forma, o requerido é intimado a comparecer na arbitragem. Entretanto, como não teve uma cláusula arbitral, o requerido ele pode aceitar ou recusar, né? Ele não é obrigado a aceitar. Bom, uma vez que foi feita, né, o processo arbitral, ocorre o diálogo. O diálogo ele é um fator fundamental e destacável na arbitragem, por causa que nesse procedimento, né, na arbitragem, ela assume uma postura mais informal e flexível se for comparar com o processo judicial, né? Porque no processo judicial é mais comum que as partes adotem uma postura mais adversarial e agressiva, né? Justamente para tentar vencer o litígio. Mas a arbitragem é um pouquinho mais diferente, né? As partes elas adotam uma postura mais amigável e pacífica para tentar resolver a problemática da melhor forma para os dois lados, né? Justamente por causa que é um meio privado, então as duas partes arcaram com os custos, né? De acordo com isso, né, com o desenvolvimento do diálogo que se vem à sentença arbitral. Em relação ao custo do serviço, né, isso é algo, de certa forma, um ponto negativo da arbitragem, por causa que ela é conhecida por ser bem mais cara do que o processo judicial, né? Justamente por causa dos honorários dos árbitros, né? E é algo que pode variar da Câmara para Câmara, né? Que vai depender do prazo que decorreu o processo arbitral, dos custos que teve com os procedimentos e os atos. A respeito agora da eficácia da arbitragem, o primeiro fator que eu coloquei é o nível judiciário, né?
Como acho que a maioria aqui sabe, o judiciário ele é sobrecarregado, né? Eu pesquisei alguns dados. Em 2022, tinham cerca de 60 a 70 milhões de processos em trâmite, né? A arbitragem entra nessa questão para tentar aliviar o judiciário, né? Justamente por ser uma forma de resolver conflitos judiciários sem o poder judiciário, né? O segundo fator é a ausência de formas excessivamente solenes. Como eu havia dito, né, no slide anterior, a arbitragem é conhecida por ser um procedimento mais informal, né? Então, ali no procedimento arbitral, não tem aquela presença de vários operadores do direito, né? Daquele vocabulário muito técnico. Com isso, as partes se sentem mais, de certa forma, mais à vontade e acabam participando diretamente no procedimento arbitral, né? O terceiro fator é a possibilidade de julgar segundo os princípios da equidade, né? Como já havia sido dito anteriormente, as partes elas podem permitir que o árbitro ou os árbitros, né, deixem de realizar a aplicação de alguma norma. Por isso mesmo que eu coloquei a possibilidade, né, porque isso depende da vontade das partes. Isso pode ocorrer por causa que, dependendo da problemática, né, que foi gerada, alguma norma pode causar um certo desequilíbrio no devido procedimento arbitral, né? Então, com isso, as partes podem concordar em deixar de realizar a aplicação de alguma norma em específico. O quarto fator é a especialização e experiência dos árbitros. Se for comparar com o processo judicial, né, o juiz ele lida com várias questões de diferentes temáticas todos os dias, né? Mas a arbitragem também é diferente, por causa que na hora que as partes procuram uma instituição, né, para poder resolver a problemática, eles vão procurar um árbitro que tenha experiência e conhecimento técnico no assunto daquela problemática, né? Por exemplo, um contrato de compra e venda, contrato de aluguel, ou algo a respeito de um automóvel, né? Eles podem escolher árbitros, né, que tenham mais experiência e conhecimento acerca desse assunto. E, consequentemente, podem chegar a uma sentença mais favorável, né? O quinto ponto é a participação direta das partes no processo. Como eu já havia dito, né, o procedimento arbitral ele é conhecido por ser mais informal e flexível, né? Então, ali tem só as partes e o árbitro. Consequentemente, as partes acabam interagindo mais oralmente no procedimento arbitral, né, demonstrando seus interesses e vontades. Que se for comparar com o processo judicial, né, normalmente é o advogado que mais fala pela própria parte. Mas na arbitragem, as partes têm essa possibilidade de falar por si mesmas. O sexto fator é a rapidez na tomada de decisão em comparação com o judiciário. Alguns processos, né, no judiciário, eles podem demorar a cerca de 2 a 3 anos, ou quem sabe até uma década, né? Mas a arbitragem, ela tem uma celeridade, né? E, em média, demora de 10 a 14 meses, né? Ainda assim, é uma quantidade de tempo bem alta, né? Mas se for comparar com o judiciário, vai acabar sendo menor. Aqui eu coloquei um gráfico que mostra 8 câmaras arbitrais de grandes centros brasileiros. Comparação, né? Mostrando como a arbitragem vem aumentando com o decorrer do tempo, né? 2019 para 2020 teve um aumento de 15% e 2021 teve uma redução, né, mas por causa da pandemia. Esses números aqui são em centenas mesmo, tá? Não são milhares. Mesmo tendo um aumento, a gente ainda percebe que a arbitragem ela é pouco difundida e conhecida, né? E nossa pesquisa que nós fizemos, né, era sobre a aplicabilidade da arbitragem, ela se limita aos direitos patrimoniais e disponíveis, né? Direitos patrimoniais são aqueles em que é possível inferir algum tipo de valor econômico, algum tipo de proveito econômico. Mas, resumidamente, algo que envolva dinheiro, né? Os direitos disponíveis são aqueles que podem ser negociados ou transferidos, né? Como a gente já estudou no primeiro período, eu acho, direitos indisponíveis são aqueles que não podem ser transferidos, como direito à vida, né? Por exemplo, no direito do consumidor, não pode haver cláusula arbitral nas relações de consumo. O artigo 51 do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor, ele afirma isso, né? Justamente por causa que, de acordo com o CDC, o consumidor ele é visto como um vulnerável em relação ao fornecedor. Tem essa ideia, né, de que o consumidor pode ser obrigado a aceitar uma cláusula arbitral, né? Então, por isso, por precaução, o CDC ele impede a cláusula arbitral nas relações de consumo, né, de consumidor-fornecedor. Entretanto, ainda é possível recorrer à arbitragem depois que o conflito já foi instaurado, né? No direito trabalhista, o contrato de trabalho não admite cláusula arbitral, porque da mesma forma que o CDC, o empregado ele é visto como um vulnerável em relação ao empregador, né? Ele é visto como se estivesse à mercê do empregador. Então, por precaução, também não admite cláusula arbitral. Entretanto, ainda é possível arbitragem decorrente de greve e de participação nos lucros. Quando ocorrem conflitos coletivos, né, que é quando tem uma desavença entre o empregado e o empregador a respeito de alguma questão na relação trabalhista, como, por exemplo, um reajuste salarial, né?
A Constituição Federal, no seu artigo 114, ela prevê que é possível eleger árbitros, né, nessas situações. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Já em contratos societários, né, que é basicamente contratos em que envolvem sócios de alguma empresa, não há nenhum impedimento à cláusula arbitral, já que as partes ali são postas, de certa forma, igual, né, mesmo nível. Bom dia, meu nome é Pedro e falarei então sobre o desenvolvimento da arbitragem no Tocantins. A gente vê então um crescimento significativo da adoção da arbitragem no Tocantins, especialmente em Palmas, justamente por ainda sermos um estado onde a nossa população é bastante pequena em comparação a outras unidades federativas do Brasil. Portanto, uma população mais concentrada no núcleo urbano como Palmas, isso favorece a maior concentração de litígios que envolvem então direitos patrimoniais disponíveis, como destacou o colega Guilherme. E com isso, a gente vê uma alternativa eficaz à judicialização, favorecendo então o sistema multiportas, que vai então mostrar para a gente não só um único meio de resolução, mas também difundir essa cultura de meios alternativos que buscam solucionar da melhor forma, dependendo da especificidade do caso. É claro que não são todo tipo de processo que vai ser submetido à arbitragem pela sua especificidade, mas cada processo em si, ele vai ter dependendo da sua causa, ou vai ser melhor indicado a conciliação, a mediação, a arbitragem, ou então a própria via judicial. Mas que a gente busque então a mostrar esses outros caminhos, né? Esses outros caminhos, e também difundir essa parte da arbitragem que também é pouco conhecida pelo cidadão comum ainda. E aí os fatores da evolução, né? O aumento dessas disputas, né, empresariais, direitos patrimoniais disponíveis e os esforços coordenados para ampliar o conhecimento e a confiança da arbitragem. Muitas vezes, por desconhecimento, as pessoas acabam não tendo essa confiança ainda tão grande, não é tão difundida, e assim, boa parte ainda das pessoas buscam solucionar sempre os seus conflitos na via judicial. Porém, essa parte também, essa questão aqui em Palmas, principalmente, é bastante recorrida, principalmente pelo setor imobiliário, que a gente ainda é uma cidade ainda que está em crescimento urbano, populacional, a gente anda pelas ruas, a gente vê ainda grande crescimento de prédios, assim, então isso acaba gerando muitas vezes litígios, e que esses litígios, às vezes corretores, essas pessoas já de imobiliários, já buscam resolver isso na forma da arbitragem, justamente por ser mais célere, né, acaba sendo então mais rápido a parte da resolução desse conflito. E aqui eu trouxe então estatística do Poder Judiciário, do CNJ, daqui do nosso estado do Tocantins, a quantidade de casos pendentes no final de cada ano, e aqui em 2024 mostrou até ao final do mês de agosto. Então estávamos aí com 554.142 processos pendentes. E a gente vê ainda que essa curva, ela continua subindo, por mais que ainda exista essa difusão ainda, que pouco, mas que acaba sendo, a gente ainda acaba caminhando ainda para que seja resolvido e buscado outras formas e meios para resolver, mas a gente observa ainda que continua subindo a questão dos processos, né? Aí esse é o mesmo dado anterior, só que ele mostra em linha, né? E a gente observa melhor de 2020 a 2024 aqui no estado do Tocantins o histórico da quantidade dos casos pendentes. A gente acaba trazendo então algumas entidades que reforçam o uso da arbitragem, por mais que a arbitragem seja um meio privado, câmaras privadas utilizadas, mas que também existem órgãos públicos que se empenham também para difundir essas outras formas, no caso da arbitragem também, para a resolução dos conflitos. Como, por exemplo, a Concilia Tocantins, que é um projeto da Procuradoria-Geral do Estado, que é a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Tocantins, que ela teve uma promoção de métodos consensuais, ela fez cursos de qualificação que, embora ela atue na conciliação, na mediação de processos administrativos contra o Estado, mas ela também ofertou cursos de arbitragem também. Então, isso acaba difundindo também mais a arbitragem no Estado. Fez qualificação dessas pessoas para que pudessem atuar, e ela fez também parcerias com instituições de ensino superior, especificamente na cidade de Paraíso, que ela busca, então,
ofertar esses cursos para pessoas ainda na graduação, como por exemplo de ciências contábeis, administração, direito, psicologia, para que elas já possam sair e já possam estarem preparadas então para atuar nessa área. E aí temos a Acordar, que é uma câmara privada de arbitragem, conciliação e mediação, e ela é especializada na área imobiliária, né, que também é um grande foco aqui na parte aqui de Palmas, do nosso estado, empresarial, contratual. E aí vem a nossa a consolidação desses métodos alternativos em Palmas. E aí, continuando as entidades ainda que reforçam isso, temos a primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem do Tocantins, né, que por ser a primeira, ela já vem aí há bastante tempo na área da arbitragem. E também temos o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que é o NUPEMEC, que embora não atue com a arbitragem, mas que esses órgãos públicos também acabam fazendo com que seja ela favorável outros métodos que não seja o judiciário, né? Então ela acaba também fomentando essa resolução extrajudicial através de centros judiciários, de resolução de conflitos e cidadania do ICJUS. Aí temos o impacto do combate à cultura da judicialização, que é a atuação das entidades, né, a capacitação de profissionais, como a gente viu, de eventos, treinamentos, e a regulamentação disso, e que busca, então, ofertar esses cursos para que novas pessoas possam estarem capacitadas para atuarem nessa área, e os resultados é o aumento da confiança da arbitragem, né, que, embora ainda pouco conhecida, mas que a gente vê, então, que com mais pessoas trabalhando nessa área, até a nossa nova grade, que também coloca matérias que a gente não tinha sobre essa parte de meios alternativos de resolução de conflitos, acaba fomentando, então, essa confiança, essa arbitragem, né, para um futuro mais próximo, a redução do número de processos judiciais e um pouco do alívio da sobrecarga do judiciário. E a conclusão é que instituições como o Conselheiro Tocantins, a Acordar, a primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem do Tocantins e o NUPEMEC são impulsionadores da arbitragem e a criação de um ambiente de confiança e legitimidade para a resolução de conflitos. E tendo uma arbitragem, então, como uma alternativa eficaz e adaptada ao crescimento das demandas do Tocantins. Agora a gente falou um pouco sobre a nossa pesquisa que a gente fez no Google Forms, né? Basicamente, a gente só fez o formulário e a gente espalhou, né, com grupos de familiares e amigos. Nosso intuito com essa pesquisa era demonstrar como que a arbitragem ainda é pouco conhecida entre as pessoas, né? A primeira pergunta foi só a questão da idade, né? A gente tem uma base da faixa etária das pessoas que responderam, né? Levando em conta o meu conhecimento, certo? A formação acadêmica. E se a principal pergunta, né? Se a pessoa sabe o que são os meios alternativos de resolução de conflitos. Se a pessoa já ouviu falar algo a respeito dessa temática, né? Se ela já tinha algum tipo de conhecimento sobre o que é a conciliação, a mediação e a arbitragem, né? Nesse quesito a gente colocou esses três, né? São todos meios alternativos de resolução de conflitos. Aí no campo dos meios alternativos, se a pessoa sabe o que é arbitragem. A última pergunta foi se a pessoa sabia como é a disseminação, né, da arbitragem no Brasil nos últimos anos. Agora a gente vai mostrar os resultados. Aí, com base nas perguntas, a gente não conseguiu que muitas pessoas... Aí a gente esboçou as perguntas, né? Aí os resultados que a gente obteve, a gente trouxe em forma de gráfico. Um total de 55 pessoas responderam. A gente não conseguiu que mais pessoas respondessem, até mesmo porque formulário as pessoas olham e passam, né? Acabam que elas não se interessam para responder. A gente acabou obrigando muitos amigos, muitas familiares a responderem, né? E quando eu, por exemplo, quando eu mandei o formulário, a gente teve essa ideia porque a arbitragem não é muito conhecida, os meios alternativos de resolução de conflitos não são muito conhecidos, né? E a gente quis criar o formulário para tentar mostrar que, através dos dados, né, que realmente não é um mecanismo de acesso à justiça que é muito conhecido por todos, né? E quando eu mandei o formulário para uns amigos, eles perguntaram se era arbitragem de jogo. Eu falei, não é. Então, a partir daí, eu já entendi que realmente muita gente não sabe o que é, né? Até a gente mesmo, quando entrou no curso, primeiro período, acho que poucas pessoas deveriam ter
noção do que era arbitragem, né? A gente fala de arbitragem, a gente lembra de futebol. Realmente, eu falei, não é futebol. Entra e lê a pesquisa e responde. E aí, com isso, a gente trouxe, e não é uma pesquisa geral, porque a gente não delimitou um formulário para o Tocantins ou para Palmas, porque a gente saiu mandando para vários parentes, então rodou todos os estados assim, que deu para rodar, rodou. Mas a gente só conseguiu 55 respostas, e já dá para, porque foi feito, a gente teve essa ideia um pouco perto do prazo já, mas a gente resolveu tentar para ver o que ia dar, né? E aí, em relação à idade, a gente trouxe aqui que a maioria, 65,5%, eram pessoas de 18 a 24 anos. Ou seja, as pessoas que responderam eram a maioria jovem ali, né, entre a maioridade e a vida adulta mesmo. Pouquíssimas pessoas eram maiores, tinham mais de 45 e mais de 35 a 44. Então era mesmo essa faixa de 18 até os 30 anos, na maioria das pessoas que estavam respondendo esse questionário, né. E a formação acadêmica, boa parte era autônoma, né? 29,1%, e 67,3% respondeu o outro, né? Tinha alguma outra formação. E só o outro não dá para mostrar aqui, eu ia até abrir, só que eu não consegui abrir a porcentagem do outro, ele não mostra, ele só mostra a que mais prevalece, né? E o resto da porcentagem do gráfico são autônomos, né? Eu acho que eu troquei. O azul que é direito, eu troquei. O azul que é direito e o laranjado que ficou claro. O laranjado é outro e o vermelho é autônomo. E aí, na questão de que sabe o que são os meios alternativos de resolução de conflitos, 43,6% falou que não. Quase a maioria. Provavelmente, e 56,4% falou que sim. Provavelmente os que falaram que sim são o pessoal de direito que a gente até mandou. Postou alguma coisa e eu vi que muita gente daqui ainda respondeu também, né? E aí, em relação, você já ouviu falar a respeito da temática? 41,8% disse que sim. É um número até interessante para 55 pessoas que responderam, né? E 30,9% falou que não conhece. E bem pouco, 27,3%. Às vezes esse bem pouco, inclusive um dos meus amigos falou que achou que era arbitragem de futebol e colocou que conhecia bem pouco. Já estava errado, teria que colocar não, né? E aí, em relação ao gráfico das perguntas, a pergunta número 5, se no campo dos meios alternativos de resolução de conflitos que tem a arbitragem, se a pessoa sabia o que é a arbitragem. 34,5% falou que sim, né, que é a parte azul, a parte vermelha, que é o não, falou 29,1%, disse que não, e tem uma breve noção, 36,4% tinha uma noção do que era a arbitragem no meio alternativo de resolução de conflitos. E em relação às perguntas do conhecimento prévio da arbitragem, a gente conseguiu o gráfico, né, em relação que as pessoas achavam da disseminação da arbitragem como um meio alternativo de resolução de conflitos, e muito pouco colocou que essa disseminação era muito positiva. Foi só 7,3% achou a disseminação da arbitragem no mundo que a gente vive hoje, né, bem disseminada. E 47,3% achou ela neutra e 34,5% achou ela positiva. E poucas pessoas, mas aqui não está mostrando a porcentagem, achou ela negativa. E se eu não me engano, a do muito negativa foi 2,5%. Então, assim, com isso a gente consegue perceber que a porcentagem, no caso, foi muito positiva, ok. Tá bem pouco, porque a disseminação realmente não é um mecanismo que o Poder Judiciário, que as câmaras possuem para disseminar a arbitragem, realmente. Senão, tanto que para achar a Cordário, pesquisava no Google, ele me jogava para outras coisas, eu tinha que especificar o que eu queria, porque eu não sabia onde era a Cordário, e eu não sabia qual era o nome também da Cordário. Eu sabia que tinha, mas eu não sabia qual era. E aí eu encontrei, mas assim, até pesquisando não é muito fácil de encontrar, porque acaba que as pessoas confundem. Por exemplo, quando a gente pesquisa em relação a árbitro de jogo mesmo. Tanto quando a gente pesquisa, aparece primeiro de jogo lá, eles têm que especificar, que é do uso de meio alternativo de resolução de conflitos, né? Então, através do formulário, a gente pode perceber que a disseminação da arbitragem tá pouco e tá falha, né? Que, inclusive, a gente já tinha essa percepção, mas com os gráficos a gente conseguia ver a percepção por fora das outras pessoas, né? Pessoas que não são do campo de direito e pessoas de diversas idades, aí a gente conseguiu através do formulário. A gente queria que mais pessoas tivessem
respondido, mas o formulário acaba que as pessoas acham chato, não respondem, mas a gente até conseguiu uma quantidade interessante de pessoas para responder. E aí, antes das considerações finais, a gente trouxe a entrevista. Eu e o Pedro Lucas estivemos lá na Acordare e entrevistamos a Indira Matos. Ela é advogada e é gestora da Acordare. Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui na Acordare, uma empresa especializada nos meios alternativos de resoluções de conflitos. E estamos hoje aqui com a doutora Indira Matos, que irá nos esclarecer alguns pontos. Ela que é advogada e mediadora em conflitos com 15 anos de experiência na área, também é especialista em processo civil e em direito público, possui cursos na área da arbitragem e na área de gestão de câmaras privadas, sendo hoje gestora da Acordare. Além do mais, também é presidente da Comissão de Meios Alternativos de Soluções de Conflitos da OAB Tocantins e é coautora do Manual de Mediação Interdisciplinar. Agora eu passo a palavra para que a Indira possa nos esclarecer, se apresentar. Bom, muito obrigada, pela oportunidade. Bom dia a todos vocês. Bom, inicialmente, dando prosseguimento à nossa entrevista, como você definiria a arbitragem e em quais situações ela costuma ser utilizada? Certo. A arbitragem, ela realmente é um método, de resolução de conflitos, um método alternativo ao judiciário, por exemplo. Então, quando as partes, através ou da cláusula arbitral ou do compromisso arbitral, elas escolhem, elas decidem pelo processo arbitral, elas estão excluindo daquele conflito a decisão judicial. E aí o procedimento arbitral, ele geralmente ocorre em câmaras privadas, instituições privadas, mas ele também pode ocorrer através do árbitro que vai e faz aquela atuação específica. A própria lei, ela já diminui as possibilidades do uso da arbitragem, quando ela indica somente para as questões que envolvem direito patrimonial. Então, contratos de locação, contratos de compra e venda, contratos empresariais, contratos de grandes negociações que envolvam questões patrimoniais, é possível se utilizar da arbitragem. E quais são as principais diferenças entre a arbitragem e os outros meios de resolução de conflito, como a mediação e a conciliação? A arbitragem, embora ela seja um procedimento mais flexível, ela ocorra fora do judiciário, ainda assim existe uma decisão imposta àquelas partes que ali submeteram o seu conflito. Então, ela se diferencia da conciliação e da mediação justamente nesse aspecto, porque a conciliação e mediação são as pessoas resolvendo o seu conflito, com auxílio de um terceiro, mas elas no controle daquela decisão. Já na arbitragem, as pessoas não têm o controle da decisão, embora elas possam ter flexibilidade com relação ao procedimento arbitral, mas não com relação à decisão, porque a decisão ela é tomada pelo árbitro escolhido ou pelo tribunal arbitral, que podem ser 3 árbitros, e aquela decisão ela é uma sentença arbitral, que não é pelas partes. Então, essa é a principal diferença. E quais as vantagens e desvantagens da arbitragem em comparação com o sistema judicial tradicional? As vantagens que eu vejo, uma das primeiras, seria a questão da rapidez. O procedimento arbitral, ele promove uma rapidez que o procedimento judicial não tem sido capaz de promover. Enquanto nós temos um processo arbitral que pode durar de 3 a 6 meses, nós temos um processo judicial que dura em torno de 6 anos. Então, isso para mim é uma grande vantagem, porque, como disse Rui Barbosa, a justiça tardia nada mais é do que uma injustiça qualificada. Então, as pessoas que passam por um problema, elas precisam de respostas rápidas. E o procedimento arbitral, ele consegue dar essa resposta rápida. Outra vantagem, ao meu ver, é a especialidade, é a questão mais técnica do árbitro envolvido, já que ele pode ser escolhido justamente para um caso em que ele tenha maior expertise, maior experiência, já que é as partes que escolhem esse árbitro. Então, acaba que por ser uma sentença mais robusta, mais qualificada, ao meu ver, Outra vantagem também é a confidencialidade. Muitas vezes as empresas elas não querem que as pessoas saibam através de um processo que é público o que a empresa está ali passando, vivenciando. Então, o procedimento arbitral ele consegue garantir essa confidencialidade, já que as pessoas não têm acesso a quais são os processos que estão tramitando em uma câmara, por exemplo, E as desvantagens, quando a gente pesquisa sobre desvantagens da arbitragem, eu já fiz isso até pelo Google, as principais que aparecem é a questão do custo
e a questão de ser uma decisão vinculada de não caber recursos, né? Com relação ao custo, a gente tem umas ponderações, porque assim, as pessoas elas muitas vezes comparam o custo da arbitragem com o processo judicial só naquele primeiro momento. Então eu estou comparando qual que é o custo total do processo arbitral com as custas iniciais de um processo judicial. Então realmente quando a gente faz essa comparação, o processo arbitral se torna mais caro. Mas se a gente for calcular esses 6 anos, né? Se tiver recurso, isso pode até chegar a 10. Essa quantidade de tempo que um processo judicial tramita, os outros custos que vão tendo durante esse procedimento, eu acho que assim, se assemelha a muitos valores, né? Embora pode ser até que o custo da arbitragem se torne um pouco maior mesmo pela agilidade e pelo que o próprio processo fornece, né? Para aqueles envolvidos. E a questão de não poder recorrer para muitos é uma desvantagem, gera uma insegurança, porém, para alguns especialistas estudiosos da área, é uma vantagem, porque torna o procedimento mais rápido e esse é uma das finalidades. Com relação a não poder recorrer, a gente costuma sempre fazer essas ponderações. Você não recorre com relação ao mérito, né? Mas se tiver na sentença obscuridade, erro material, a questão de omissão, isso pode ser questionado logo depois da sentença, e o próprio árbitro ou o tribunal arbitral, eles precisam rever aquela sentença com aquilo que foi apontado pelas partes, né? E se a gente tiver outros casos mais graves, com relação, por exemplo, a dúvida com relação à imparcialidade, algo nesse sentido, a sentença arbitral ela pode até ser nula, né? Decretada como nula. Então, o que não se recorre realmente é o mérito, porque se você confiou aquele ato para julgar, aquele ato julgou com todo, né, com tudo que ele tinha, com toda a produção de prova que ele colheu naquele procedimento, então essa decisão não pode ser recorrida. E como que você vê atualmente o desenvolvimento da arbitragem no Brasil? Eu vejo que a arbitragem ela está assim, crescente em ascensão, principalmente depois das mudanças e alterações que nós tivemos em 2015, porque se nós pararmos para pensar, a arbitragem, principalmente com relação à mediação, ela é um instituto antigo, né? 1996 foi a lei de arbitragem e ela vinha sendo utilizada de forma muito tímida. Então hoje nós tivemos um crescimento muito grande da utilização da arbitragem. As mudanças que nós tivemos em 2015, tanto na lei de arbitragem quanto algumas leis que surgiram para o uso da arbitragem na administração pública, por exemplo, tem sido algo muito crescente e a gente tem visto as empresas, a questão do setor imobiliário ter se voltado mais na utilização dessa metodologia, desse método que é a arbitragem, por ser privado, por ser mais ágil, enfim, pelas vantagens que a gente, né, comentou agora há pouco. E como é feita a escolha, né, desses árbitros em um processo de arbitragem e quais as qualidades que você acha importantes para que esse papel seja desenvolvido? O processo arbitral, ele tem 2 momentos em que você pode escolher por ele, né? Um dos momentos é quando você coloca dentro do seu contrato que envolva questões patrimoniais o que a gente chama de cláusula de arbitragem. Quando você coloca a cláusula de arbitragem lá, você já vincula que um conflito que surgir daquele contrato, ele só poderá ser resolvido através da arbitragem, né? Você exclui, de fato, o poder judiciário daquele conflito. E essa cláusula, a gente tem ela em 2 modalidades, que a gente chama de cláusula cheia e de cláusula vazia. O que é a cláusula cheia? A cláusula cheia é quando você coloca dentro do contrato, além da cláusula arbitral, a instituição ou o árbitro, como é que vai ser o procedimento arbitral, ela fica bem completinha. E na cláusula vazia você só coloca que vai ser resolvido por meio de arbitragem, você não indica instituição, você não indica árbitro, você não fala muito sobre o procedimento. Eu sempre falo que é mais vantajoso que você faça a cláusula cheia, que você já deixe tudo bem arrumadinho dentro, né, desse contrato, dessa cláusula arbitral. Então esse é um meio. E quando você escolhe uma Câmara, você está se submetendo ao regulamento daquela Câmara, né? Então cada Câmara tem o seu regulamento e o seu regimento interno. Dentro da Cordária, como que é escolhido os árbitros? Aqui na Cordária a gente tem árbitros que são credenciados já. Quando a parte ela procura a Cordária para entrar com o procedimento arbitral, ela recebe esses currículos de todos os árbitros que a gente tem credenciado. E aí o nosso regulamento permite que a parte ela indique um árbitro se todos aqueles árbitros não atenderem à necessidade dela. Quando ela indicar o árbitro, não significa automaticamente aqui na Cordária que ele já está aceito, porque a gente faz realmente um crivo, né, de uma pesquisa sobre aquela pessoa, principalmente com relação à idoneidade moral dela. Porque o que a Cordária mais prima dentro do processo arbitral é que seja garantido a imparcialidade, né, e a independência da atuação do árbitro.
Então, a gente faz essa pesquisa tanto, né, com antecedentes criminais, quanto da instituição que ele é vinculado. Se ele é advogado, a gente faz uma pesquisa dentro do Conselho de Ética da OAB, se existe algum procedimento, né, que esse advogado esteja envolvido e qual procedimento é esse, se afeta essa questão da sua imparcialidade ou não. E aí pode ser escolhido um árbitro ou um tribunal arbitral, né, que são 3 árbitros, que muitas vezes acaba sendo vantajoso ser um trio, né, por não ter recursos, são três pessoas ali que vão estar conduzindo e pensando nessa sentença. Então, assim que é o nosso regulamento interno aqui na Cordae. Bom, agora nós queremos que você nos fale um pouco sobre as suas experiências com os meios alternativos de resoluções de conflito e sobre a sua carreira. Então, eu sou uma entusiasta, né, por esses meios alternativos. Eu realmente acredito muito na eficácia deles. A mediação, principalmente, que foi a paixão à primeira vista. Eu tive o primeiro contato com a mediação, eu estava ainda na faculdade de Direito, né, estudante de 6º período de Direito, e fui convidada para ser voluntária na Semana Nacional de Conciliação em 2008, aqui no Fórum. E aí eu tive essa experiência e eu achei assim maravilhoso estar naquele lugar de você não estar envolvida emocionalmente naquele conflito e você poder auxiliar aquelas pessoas a conversarem, a chegarem a uma solução que pudesse realmente atender às necessidades de todos. E aí, depois disso, realmente eu fui me apaixonando cada vez mais, estudando mais sobre isso. E em 2009 eu fui contratada pelo Tribunal de Justiça para ser mediadora judicial. E ali começou, para mim foi muito gratificante, tive diversas formações na área. E foi fácil também perceber, né, que os conflitos eles vão além das questões jurídicas, eles são emocionais, eles são relacionais. Então, o estudo da inteligência emocional, o estudo sobre o comportamento humano, para mim foi um divisor de águas, foi muito diferente. E melhorou não só a minha atuação profissional, como também minhas relações, né, interpessoais. Então foi gratificante. Fiquei no Tribunal de Justiça como mediadora exclusiva pelo tribunal por quase 10 anos. Hoje eu sou credenciada, né, ainda atuo pelo Tribunal de Justiça, mas não mais vinculada como servidora pública, mas como credenciada, o que me permite ter a gestão da Cordae, né, que eu não hesitei, assim que eu saí do tribunal, já abri aqui a Câmara de Mediação e Arbitragem. Bom, doutora Indira, foi muito gratificante poder ouvir isso de você, que é uma profissional da área, né? É mais esclarecedor, um momento repleto de muito conhecimento. Nós agradecemos a sua disponibilidade de contribuir conosco. Eu que agradeço, gente. Um abraço. E aqui a gente trouxe as considerações finais, mas não precisa muito, tá? E as nossas referências, né? É isso. Obrigada.